João foi confiado pelo Senhor Jesus e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, verso 37. Segundo, no momento da transfiguração, Mateus capítulo 17, verso 1. E terceiro, durante o período em que Jesus estava no Getsêmani, Mateus capítulo 26, verso 37. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar da preparação para a refeição da Páscoa, a última ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, verso 8. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe. João capítulo 19, versos 26 e 27. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém, na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio, e ele foi numerado com os outros 11 apóstolos. Atos capítulo 1, verso 26. João esteve presente no derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, o que resultou em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação naquele dia. Atos capítulo 2, verso 41. Após a morte de Estevão nas mãos dos judeus irados, surgiu uma grande perseguição contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram dispersos, mas João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Atos capítulo 8, verso 1. Avançando na idade, temos João que testemunhou a crucificação, a ruína do majestoso templo, e foi preso várias vezes, à medida que sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei estavam cada vez mais cheios de ódio contra João, por sua fidelidade à causa de Cristo. Declararam que nada prevaleceria contra os cristãos, enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 depois de Cristo, emergiu o imperador romano Domiciano. Ele começou a exigir adoração à sua pessoa como o próprio Deus. Ele foi o primeiro imperador de forma objetiva a perseguir os cristãos, pois aqueles que se recusavam a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano provocou João a Roma para ser julgado por sua fé perante as autoridades. As virtudes do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas, que o acusaram de ensinar heresias e ser um deus. Por essas ocasiões, João foi preso e condenado à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu servo fiel, e nenhum cabelo seu foi queimado, da mesma forma que preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel capítulo 3, verso 27. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador, assombrado pelo grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa na vida de João. Tertuliano, um teólogo cristão do século II, faz referência a esse evento em sua obra, Prescrições contra os hereges. Esse fato demonstra a proteção divina concedida a ele. A narrativa sublinha a crença na intervenção divina, já que a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, evidenciando o tema bíblico de livramentos miraculosos. A mão da perseguição caiu novamente sobre o apóstolo, e por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão, sob o domínio do Império Romano, e apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso,
ainda serviria como um tipo de prisão de segurança máxima na época. Os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até morrerem. Os inimigos de João pensavam que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se o portão para o céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Dele ele recebeu instruções para transmitir às igrejas por todos os tempos vindouros. Após a morte do imperador Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e voltar para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que em seus últimos dias tinha que ser carregado para as reuniões cristãs.